para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tenho contra ti, dei-lhe tempo para que se arrependesse, e por causa da tua desobediência, ferirei-lhe de morte. Amigos ouvintes, estas são algumas expressões que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Isto é uma palavra às igrejas, porque quando este mesmo capítulo 2 do livro do Apocalipse termina, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós percebemos que Deus disse coisas um tanto assustadoras, corretivas, pesadas com relação às igrejas, porque ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Então ele disse para as igrejas, ele disse para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Ele falou com aqueles que pensam ser, que acreditam estarem agradando a Deus. Ele disse: eu conheço as tuas obras, conheço o serviço que você pratica, eu conheço o que está dentro do teu coração. O homem não sabe o que está dentro do coração do outro, mas Deus conhece. Prova disso que carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisa da alma e do espírito, e vai até entre as juntas e as medulas. E a Bíblia vem e diz assim que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. O homem não pode saber o que passa dentro do coração do ser humano, mas Deus sabe. E por Deus saber o que se passa no oculto, no profundo, certa vez ele disse aos homens que aparentemente eram os homens mais santos da terra, ele disse para os fariseus, os saduceus, São Mateus capítulo 23, ele olhou dentro dos olhos deles, e como ele era o Verbo, ele era a palavra viva e eficaz, que estava encarnada naquele corpo chamado Jesus, ele olhou nos olhos daqueles homens, ele olhou no exterior deles, porém essa espada chamada Jesus penetrou, ela penetrou até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela discerniu quem eles eram. E Jesus, inúmeras vezes, no capítulo 23 de São Mateus, ele usou a palavra hipócritas, diversas e diversas vezes. Em algumas ocasiões ele disse ali, sepulcros caiados. Sepulcros caiados são aqueles sepulcros, aquelas tumbas, que na verdade por fora ela está linda, o mármore está polido, há rosas, a foto do falecido está ali adornado no granito, e aquilo tudo está polido, está limpo, está bonito. O sepulcro é bonito por fora, mas não queira você vê-lo por dentro, não queira entrar lá dentro. E Jesus comparou aqueles homens, aquelas celebridades religiosas, aqueles bispos, pontífices, aqueles pregadores. Jesus os comparou a esses jazidos, a estas tumbas, que na verdade o granito, a fachada, a grama, as flores, o exterior está adornado, está bonito, mas por dentro, restos mortais, mau cheiro, bactérias, um lugar onde o sol, a luz não pode penetrar. Jesus dizia, sepulcros caiados. Com que autoridade Jesus dizia aquilo? Com a autoridade que ele tinha de ser o Verbo, de ser a espada penetrante, de conhecer os segredos interiores do coração. Jesus conhecia o que se passava dentro da alma do ser humano, no profundo do coração. Por isso ele diz, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, perfeitos por fora, mas por dentro uma grande imperfeição, tendo aparência de piedade, mas na verdade são na verdade cruéis por dentro, tendo na verdade aquelas lãs, tendo na verdade aquela pele de ovelha por fora, mas o interior, a natureza é a natureza de um lobo voraz, um grande devorador. Jesus dizia isso porque ele era o próprio Verbo, a própria palavra que penetrava no profundo e penetrava no oculto. E nós encontramos no capítulo 2,
verso 23 de Apocalipse, a Bíblia dizendo: a igreja, aqueles que muitas vezes são sepulcros caiados. Às vezes tem uma cruz na igreja, a cruz é um símbolo do cristianismo. Somente um louco não concordaria com isso. A cruz fala do cristianismo. Talvez aquela igreja tenha músicas cristãs, pregações cristãs, uma cruz cristã. Talvez o povo que frequenta aquela instituição religiosa se rotulam cristãos. E a Bíblia vem e fala a estes: e ferirei de morte a seus filhos. Falando à igreja, porque a igreja tem filhos. Quantos têm nascido do relacionamento de um pregador com o evangelho, com a igreja, com os credos e dogmas? A igreja tem gerado seus filhos, eles têm se multiplicado. E a Bíblia vem e diz: a igreja que tem dado à luz a tantos filhos são milhões de milhões, milhares de milhares. E a Bíblia diz: ferirei de morte os seus filhos. Falando a igreja, no versículo 23 do capítulo 2 de Apocalipse: ferirei de morte aos seus filhos. No versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando às igrejas: ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Olhe bem para você ver, próprio Deus. Foi ele em quem disse que feriria os filhos das igrejas de morte. Ele é quem disse que todos, na verdade, viriam a saber que ele na verdade, é o próprio Deus. Viriam a saber quando ele ferisse os filhos da religião de morte. Agora perguntamos: estão na igreja? Estão atrás de uma causa boa? Estão atrás de uma vida moral boa? Estão atrás de um bom objetivo? Não é verdade? Então por que a Bíblia diz que ferirei-lhes de morte, sendo que eles estão dentro das igrejas? Claro, obviamente que não é pelo fato de eles estarem dentro da igreja que serão feridos de morte. Não, não é isso. Não é porque estão na igreja A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente. Não é por isso que serão feridos de morte. Mas ferirei-lhes de morte por causa de quê? Porque, na verdade, eles não estão agindo com sinceridades. Na verdade, estão vivendo a hipocrisia como nunca antes. Na verdade, se enquadram dentro do capítulo 23 de São Mateus: hipócritas, fariseus, hipócritas, fariseus. Jesus disse isso dezenas de vezes dentro do capítulo 23 de São Mateus. Serão feridos de morte com toda a sua religiosidade. Serão feridos de morte mesmo indo na igreja todos os dias da semana. Serão feridos de morte mesmo sendo tão caridosos, mesmo sendo tão bondosos, mesmo tendo boas obras. Serão feridos de morte, diz a Bíblia. Mas por quê? Por causa de sua hipocrisia, ou seja, por pensarem que estão enganando a Deus, ou seja, que tem algo que está oculto aos olhos de Deus. Porque há condutas, meu caro ouvinte, que é a mesma coisa de você pensar que Deus é cego. Há comportamentos que é a mesma coisa de pensar que Deus não vê. Há palavras que são ditas que é a mesma coisa de pensar que Deus é surdo, que Deus não está ouvindo e que não dará a justa retribuição àquelas condutas e àquelas palavras. Jesus disse: pelas suas palavras vocês vão ser julgados, ou seja, condenados ou absolvidos. Muitos pensam que Deus, na verdade, não pode ver todas as coisas, não pode ouvir todas as coisas. Ignoram o que disse Jeremias, ou seja, o profeta Jeremias disse, falando cheio do Espírito de Deus. Claro que era Deus falando em Jeremias. Jeremias era homem e não podia ver todas as coisas, ouvir todas as coisas ao mesmo tempo. Jeremias não era onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus, falando em Jeremias, disse: diga a eles, Jeremias, poderão eles, porventura, esconder em algum esconderijo? Alguma igreja
debaixo de algum credo doutrinário? Poderão eles se esconderem debaixo de suas próprias consciências, se estribarem em seus próprios entendimentos? Poderiam eles esconder em lugar, ou seja, esconder-se-ia alguém em esconderijo que eu não veja? Foi a pergunta que Deus fez. O homem pode enganar um ao outro. Enganam pais. Quantos filhos enganam seus pais? Os pais são os últimos a saberem das loucuras que os filhos fazem. Quantos cônjuges às vezes enganam uns aos outros? Quantos amigos? Você pensa que ele é o seu amigo. Ele engana e aquilo fica oculto há tanto tempo. Cônjuges enganados, pais enganados, pastores enganados, igrejas enganadas. Quantos são enganados? Mas a realidade é esta: você pode enganar tudo e todos, mas você não poderá enganar a tua alma. A tua alma estará sempre cobrando de você a sinceridade, a verdade, porque o homem, ele não foi criado para mentir. Se você mente, tua alma te acusa. Sim, há um dispositivo no teu organismo que dispara a sirene, que dispara o alarme. Você fica nervoso, você fica tenso, por quê? Porque você mentiu e você não foi criado, teu organismo não foi criado, tua alma não foi criada para mentir. E quando você mente, você está pecando ou intentando contra o teu próprio corpo. Seria como você dar uma marretada na parede da tua casa, que você acabou de terminá-la, de pintar, de fazer tudo perfeitamente. Então agora você começa a dar marteladas nas suas próprias paredes. Você começa a danificar o acabamento da tua própria casa. Ora, a Bíblia diz que o que prostitui peca contra o seu corpo, sua casa, vai dar marteladas, marretadas na sua própria casa. Aquele que mente, ora, ele está contrariando a sua consciência. A consciência é para falar a verdade e não falar a mentira. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele é pai da mentira. Meu amigo ouvinte, medite nessas palavras, palavras que vêm do trono de Deus. Palavras que vêm da eternidade de encontro com a sua alma, para poder te fazer uma pessoa que viva, que ande na verdade mais perto, mais próximo de Deus. Foi Deus quem disse: ferirei os filhos das igrejas de morte. Por quê? Porque eles pensam que me enganam. Eles pensam que eles pecarão e eu não verei. Eles pensam que eles falarão e eu não escutarei. Eles pensam que eles irão seguir trapaceando, como disse Paulo, enganando e sendo enganados, e eu não perceberei. E eu serei um Deus negligente, que não considerarei estas hipocrisias, que não levarei em conta essas atitudes de sepulcros caiados, jazidos, adornados, bonitos por fora, e na verdade só restos mortais por dentro, coisas em decomposição do lado de dentro da tumba que está tão enfeitada. Ora, meu amigo ouvinte, quantos estão vivendo nesta situação? Mas a Bíblia vem e disse que ninguém pode se esconder de Deus, porque Deus disse: ferirei de morte os seus filhos, igreja. Ferirei de morte os seus filhos, ó era de Laodiceia. Ferirei de morte os seus filhos, ó igreja conhecida como igreja era jezabelita. Por quê? Porque na verdade eles são intolerantes com a verdade. Olha bem para você ver, intolerantes com a verdade. Quando ela chega aos ouvidos, Paulo disse, tem comichão nos ouvidos. E aí então amontoam para si doutores, doutrinadores segundo suas próprias concupiscências. São intolerantes com a verdade, rasgam a verdade, queimam a verdade, desliga o rádio para não ouvir a verdade, lança no lixo o DVD por aqui para não ouvir a verdade. Eles não querem ouvir a verdade, como João Batista. Falava-lhes a verdade. E então a mulher de Herodes foi tão intolerante que mandou cortar a cabeça de João Batista. Intolerante com João Batista? Não, intolerantes com a verdade. Há pessoas que são intolerantes com a verdade. E a Bíblia disse,
ferirei de morte os teus filhos, igreja, que são intolerantes com a verdade. Quando houve uma pregação que fere um pouquinho, que arranca aquele couro, que denuncia aquele pecado, que fere o interior daquela pessoa, porque ela está vivendo em pecado, em desobediência, levanta e vai embora da igreja, nem espera o culto acabar. Ou talvez nunca mais volta naquela igreja, porque são intolerantes com a verdade. Apocalipse 2. Ferirei, igreja, os teus filhos de morte, porque não toleram a verdade, mas toleram Jezabel. Tolera essa igreja que se diz, na verdade, igreja, mas ensina, na verdade, é os seus membros, é os seus filhos prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria. Quantas igrejas que não têm uma imagem de escultura, mas estão comendo sacrifícios de idolatria? Não tem uma imagem de escultura, mas na verdade eles estão se prostituindo espiritualmente. Não crê que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus e a única fonte de vida eterna é prostituir a palavra de Deus. Meu amigo ouvinte, não crê que o Pai habitou no Filho, o Filho no Pai, e os dois se fizeram uma só mesma pessoa, é prostituir a palavra de Deus. Estabelecer a liderança humana no lugar da liderança espiritual é prostituir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que você deve viver uma vida santificada, quando a Bíblia diz que você deve dar a Deus teu corpo, alma, espírito, então você quer dar a Deus só o coração, só as emoções, só o dom para cantar e chorar e falar na igreja. Você está prostituindo a palavra. Quando a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sua doutrina deve permanecer a mesma. Ontem era apostólica de Pedro, Paulo, Tiago, João. Hoje, os dias que estamos vivendo, se você não sustenta a mesma doutrina da igreja modelo, padrão, primitiva, você está prostituindo o evangelho. Você está metido com a idolatria religiosa. Você é tão idolatrado com a religião que abraça o que a religião diz e não tolera a doutrina bíblica. Tem comichão nos ouvidos. Não recebe a pregação genuína do evangelho. E a Bíblia é quem diz, meu caro ouvinte, que estes filhos das igrejas, filhos da religião, estes, na verdade, serão feridos de morte. Por que serão feridos de morte? Porque Deus é mau? Não, não é porque Deus é mau. É porque Deus lhes tem dado tempo demasiadamente para se arrepender, mas não se arrependem. Não voltam atrás, não se retratam, não reconhecem que estão ensinando um evangelho prostituído. Quando eu digo evangelho prostituído, estou falando daquele que casou com Roma através de Constantino, lá no ano 325 da igreja, quando o evangelho foi adulterado, ou seja, foi prostituído, e muitos abraçaram este evangelho prostituído. Tiraram a liderança do Espírito Santo e colocou a liderança humana. Tiraram a crença que sempre teve os judeus. A Bíblia diz a salvação vem dos judeus. Os judeus sempre creram em apenas um Deus. E eles sabem que um dia, porque não reconhecer o Messias, esse único Deus, o grande Jeová, Criador dos céus e da terra, eles sabem, eles estão esperando até hoje desse Deus nascer por uma virgem, se fazer carne e vir a eles como o Messias. Eles estão orando no Muro das Lamentações, esperando este único Deus. Eles não reconheceram Jesus como o único Deus, mas na verdade, meus amados, não reconheceram porque Deus veio a nós, gentios, para que nós tivéssemos o nosso tempo de oportunidade. Deus está dando oportunidade aos gentios. Há mais de 2000 anos, às nações, todas quanto não são Israel, para reconhecer a Jesus como Messias, mas eles têm falhado. Reconhecer Jesus como sendo o único verdadeiro Deus, a única fonte de vida eterna, o único nome dado entre os homens para a redenção dos seus pecados. Mas muitos gentios têm feito tal como Israel fez lá atrás. Lá eles rejeitaram a Jesus e aqui estão agora
milhões e bilhões de gentios rejeitando a Jesus como sendo o único e verdadeiro Deus, único e suficiente Salvador das almas perdidas, que anda ao léu, sem rumo, sem direção, sem saber de onde vieram, para que estão aqui e para onde eles estão indo. Meu amigo ouvinte, os judeus tanto sofreram por não reconhecer a Jesus. Enfim, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que eles reconhecerão o Messias. Sim, reconhecerão, mas sofreram por não reconhecer. Como esse mundo está sofrendo por não reconhecer o Evangelho, como o nosso país está sofrendo por não reconhecer o Messias, como as cidades estão sofrendo, como que os líderes estão sofrendo, como que muitas igrejas estão sofrendo o impacto causado pelo pecado, pelo mundanismo, pela queda moral, pela queda espiritual, pela frieza do amor. Quantos estão sofrendo esse impacto destruidor no interior de suas igrejas, dentro de suas almas, por não reconhecer o Messias, a palavra, do jeito que ela tem sido enviada para nós nesses últimos dias? Meu amigo, a Bíblia disse: ferirei de morte os teus filhos, igreja, religião, porque eles têm se metido com a doutrina jezabelita da Bíblia, estão metidos com a prostituição, metidos com a idolatria, não só prostituição física, como Jezabel e Acabe, mas prostituição espiritual, como Jezabel e Acabe prostituíram o Evangelho nas terras de Israel, introduziu os deuses que na verdade eram os Baalins nas terras de Israel, fizeram templo a deuses pagãos nas terras de Israel. Aquilo era uma profanação das terras de Israel, a adoração ao único Deus que Moisés havia exortado Israel para crerem nele, aquele único Deus da sarça ardente, da nuvem, do pilar de fogo, aquele único Deus que disse: por enquanto meu nome não será revelado, eu sou o eu sou. Meu nome só será revelado no meu Filho quando ele vier se encarnar na terra. Então eu descerei e habitarei nele em plenitude de divindade e darei os homens a conhecer o meu nome redentor para a salvação de todos quanto aquele que o reconhecerem. A Bíblia diz: ferirei de morte os filhos da religião, porque são jezabelitas. Ferirei de morte os filhos da religião, porque dei a eles tempo para se arrepender, mas brincaram demais, divertiram demais com a minha Bíblia, divertiram demais com a minha palavra, brincaram muito de igreja. Não é tempo de brincar de igreja, meus amigos ouvintes. Há muitos que brincam de pregadores, brincam de ungidos, brincam de profetas, brincam de igreja. Dê-lhe tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Então agora os colocarei numa cama de dores, lhes colocarei debaixo de grandes sofrimento. Por quê? Porque vocês adulteraram com a igreja Jezabel, com a religião Jezabel, se dada a idolatria e dada também a prostituição, a adulteração dos textos bíblicos. Estão invalidando as escrituras por causa de preceitos, interpretações dogmáticas, teológicas. Estão adulterando a Bíblia por causa de linguagens contemporâneas. Estão mudando a originalidade dos textos bíblicos. E pasmem os senhores, há deputados na nossa nação que até falam de tirar alguns trechos da Bíblia que eles consideram injuriosos, ofensivos àqueles que praticam as orgias sexuais, as perversões sodomitas, como estavam previstas pela Bíblia, pelas profecias sagradas. A Bíblia diz: ferirei de morte os seus filhos, igreja caída, religião caída, mundo caído. Ferirei de morte os seus filhos, e vocês saberão que eu sou Deus, aquele que sonda as mentes e os corações. Conheço o interior, o profundo, o oculto. Conheço uma folha que cai da árvore. Conheço cada fio de cabelo e quantos fios de cabelo há na cabeça de toda a humanidade. Sei quantas células há no teu corpo, quantos poros se abriram em teu corpo. Eu conheço todas as coisas. E a Bíblia diz, meu caro ouvinte, que esta geração será ferida, porque Deus olha lá dentro do coração. E Deus vê que eles estão pensando mal contra a palavra.
pensando mal contra o Messias, pensando mal, arquitetando, como ouvimos no profeta Daniel, capítulo 6, leis contra a verdade. Deus está vendo as câmaras secretas, Deus está vendo as reuniões secretas, Deus está vendo os conselhos ocultos, Deus está olhando os segredos dos corações. A Bíblia diz, isso nunca tem mudado, ninguém se esconde de Deus, isso ainda é verdade hoje, nunca mudou, nunca mudará. Nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Ninguém nunca conseguiu fugir, se esconder de Deus. A Bíblia diz, o Senhor sonda os rins. A palavra, ela sonda. E a palavra sonda, ela significa seguir as pegadas ou seguir após. Deus segue as pegadas dos nossos pensamentos. Teus pensamentos andam, vão longe pela internet, vão longe pelas ligações, vão longe pelos e-mails. Seus pensamentos andam, vão longe. Mas a Bíblia diz que Deus, a sua palavra sonda, e sondar significa seguir as pegadas. Oh, meu amigo, a palavra de Deus está seguindo as pegadas de nossos pensamentos. Ele sabe o que há nos nossos corações. Ele vê as nossas obras. Ele sabe perfeitamente o que está dentro de nós, o que está dentro das nossas almas. Ele conhece os corações que procedem justamente e injustamente. Ele conhece os motivos, propósitos, todos são conhecidos diante de Deus, ainda que nunca expressados em um papel, em uma gravação, ainda que nunca expressados verbalmente. Deus conhece o profundo e o oculto, conhece cada ação, cada palavra, conhece tudo, e por isso tudo será levantado no juízo final, vai depor contra ti. É melhor que você não tente esconder de Deus, até porque não tem jeito. Quando você não confessa o teu pecado, não entrega a tua vida nas mãos de Deus, não admite a necessidade que a tua alma tem de servir a Deus, se entregar a Deus, isto é você querendo esconder-se de Deus. Não tem jeito de se esconder de Deus. Isaías, capítulo 6, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Quando ele disse, eis-me aqui, ele quis dizer, não tem como se esconder do Senhor. Jonas tentou lá dentro do barco, Deus o achou por uma tempestade. Jonas tentou lá dentro do ventre do peixe, Deus o encontrou lá dentro e ouviu a sua oração e ordenou aquele grande peixe vomitá-lo lá nas praias da grande cidade de Nínive. Ora, meu amigo ouvinte, ninguém pode se esconder de Deus. Levante as tuas mãos como Isaías, levante as tuas mãos como Jonas, e neste programa de hoje diga assim, eis-me aqui, Senhor, tal como estou. Olhe para os meus pecados, olhe para a minha alma, olhe para as minhas culpas. Olhe, Senhor, não gostaria de ser isto, fazer isto e falar isto. Liberta-me, Senhor. Eu me deito, eu me ponho, me deposito no teu altar, mas jamais tentarei me esconder de ti. Justificar erros, esconder pecados, não assumir suas culpas, isso é tentar se esconder de Deus. Diga como Isaías, eis-me aqui, Senhor, entra na minha alma, perdoa os meus pecados, lava-me em teu precioso sangue, em nome de Jesus Cristo. Amém.